Aleluia! Ai, papai está na casa, né, irmãs? Quem está sentindo ele aqui? Eu sinto ele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o vento que sopra e alegra a nossa alma. Aleluia! Papai está na casa e ele está à vontade, agindo, abençoando, recebendo o nosso louvor nesta noite. Que momento maravilhoso! Como é bom estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria. Consuelo dizendo que é uma alegria. A alegria maior é minha, viu, irmãs? De estar aqui com vocês. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Agora eu cumprimento todas as mulheres na paz do Senhor. Amém, que coisa linda. Por isso que Jesus, irmãos, quando ele nos fez, né? Quando ele criou a mulher, a Bíblia diz que a ideia foi maior, foi melhor. Aleluia, porque realmente, né, irmãs, nós somos amadas do papai. Aleluia, nós somos verdadeiramente amadas do papai. Oh, aleluia. Aleluia! Que coisa boa! Se não fôssemos nós, não teria existido algo mais excelente. Foi Deus quem disse. Então a gente pode glorificar o nome do Senhor, porque aonde estão estas mulheres? Ah, irmãos, há um trabalho feito com alegria, né, pastor? Aleluia, aonde o ministério feminino atua, há uma graça mais revelada no meio do povo de Deus, porque foi o Senhor que nos dotou, nos capacitou e nos chamou. Por isso que nós estamos aqui servindo ao Pai com alegria. Aleluia, que festa linda, que festa maravilhosa e que tema tão enriquecedor para as nossas vidas, né, irmãs? Vivendo como filhas de Deus e herdeiras da promessa. Diga aí para a irmã que está do seu lado, você tem um pai. Diga aí, irmãos, diga aí, você tem um pai. Você tem um pai, viu? Aleluia! A graça de Deus nos foi revelada, manifestada a nós através de Cristo Jesus. E agora nós não somos mais órfãs. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Você não é uma qualquer, amada. Há um Deus que cuida infinitamente de você. Aleluia. É interessante que nós, né, comemoramos o Dia das Mães ontem, e em todas as igrejas houve comemoração, em todas as igrejas houve palavras, né, para as mães. Eu ouvi aqui a palavra do pastor Benedito, lá na Mulher de Provérbios, as bênçãos de Deus através da vida daquela mulher, e a gente, né, irmãs, fomos tão acariciadas, né, com tantas mensagens maravilhosas. Aí vocês agora entra nesta semana com esse tema tão maravilhoso que expressa, que manifesta a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós fomos todos alcançados por esta graça maravilhosa. Aleluia! A graça de Deus nos alcançou. E há uns dias atrás a minha filha usou uma expressão comigo que eu já comentei diversas vezes quando nós estamos juntas. E eu até disse, o Robério, meu filho, eu não gostei muito não. Aí quando eu comecei a meditar no tema, a minha filha disse assim: mãe, eu acho a senhora tão mimada. Olha, mimada. Aí eu disse, pelo Robério, né? Aí eu disse, eu não gostei.
Fiquei preocupada com essa expressão da minha filha. Eu disse, Karen, mas eu não sou mimada. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faxino, eu preparo tudo. Como é que eu sou mimada, né? Aí eu não gostei. Aí de vez em quando aquela expressão vem no meu coração. Aí eu estudando aqui o tema de hoje, aí veio de novo a expressão da minha filha. Aí eu dei um glória a Deus bem alto, porque eu disse, eu já sei, eu sou mimada mesmo, porque eu tenho um papai que cuida de mim. Eu peço e ele faz, eu peço e ele me dá, eu peço e ele realiza. Você tem um pai, mulheres de Deus. Aleluia. Aí eu disse, minha filha, eu não sou mimada, eu não sou nem patricinha. Eu faço tudo aqui. Que arrumação? É porque tudo que a senhora pede ao meu pai, ele faz. Aí eu disse, pois eu tenho crédito na casa. Aleluia. Você tem crédito com o papai, pois tudo que você pedir a ele vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia. Essas coisas de crente é engraçado, né, irmã? Coisas de crente. É interessante. Quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nós entendemos que há um propósito de Deus para todo o homem, né? Que nós estávamos num estado, no corredor da morte. É como se nós estivéssemos naquele corredor, condenados a uma sentença que não haveria ninguém que poderia resgatar ou nos inocentar de uma maldição eterna. E nós naquele corredor, alguém se apresenta e diz assim, eu inocento, eu a inocento. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E quando a gente olha para a nossa vida antes de Cristo, nós éramos, irmãos, miseráveis. Não havia em nós nada que pudesse fazer com que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E a graça de Deus veio sobre as nossas vidas e nos alcançou. Quantos foram alcançados aqui por esta graça? Nós vivíamos em um estado pecaminoso e a Bíblia diz que nós vivíamos distantes de Deus. Não havia em nós comunhão alguma com Ele, porque os nossos pecados haviam nos afastado de Deus. Mas quando nós o conhecemos, aí o apóstolo Paulo, eu acho tão interessante quando a gente entra na palavra de Deus, porque a gente vai ao Antigo Testamento e tudo era pela lei. E a gente chega no Novo Testamento, não é nada pela lei, é tudo pela graça. Aleluia. Aí a gente começa a ler Mateus, os evangelhos, e a gente vai entendendo o propósito de Deus na vida do homem. E Deus envia o seu filho e começa a andar pela terra e faz milagres e faz maravilhas. Aleluia. E aquela graça, ela começa a ser manifestada aos homens através de Cristo Jesus. E aí a gente vê os evangelhos, os milagres que Jesus operava. E a gente chega em Atos, a gente vê homens cheios de Deus fazendo também acontecer, propagando o evangelho de Cristo. Aí a gente vai ver ali o apóstolo Paulo sendo preso, perseguido pelo amor ao evangelho que ele
foi alcançado pela graça. Aleluia! E a gente vê agora as epístolas, já Paulo preso, escrevendo aos discípulos através das epístolas, mas falando do propósito da salvação de Deus através de Cristo na vida do homem que se volta para Deus. E este evangelho alcançou a todo um povo. Este evangelho chegou a nós. É por isso que nós, mulheres, temos que viver como filhas amadas de Deus e herdeiras da promessa de Cristo. Aleluia! E quando a gente entende a salvação em Cristo Jesus, o apóstolo vai orientando e dizendo aos irmãos em Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós vivemos Cristo na nossa vida, nós não vivemos mais como o velho homem, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Então uma mulher que conhece o Evangelho, que experimentou a graça de Deus na sua vida, ela não anda mais como uma escrava, agora ela anda como uma livre, que adora, que exalta e que glorifica o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Aleluia! Uma mulher que vive como filha de Deus, aleluia, ela vive como o apóstolo orientou aos irmãos, é como pobre, mas enriquecendo a muitos, é não tendo nada, mas é como tendo tudo. Uma mulher que vive o propósito de Deus como filhas amadas, ela não vive mais o seu eu, mas ela crucifica o seu eu, porque agora ela vive para Cristo. Irmãos, esse tema que vocês colocaram é um tema tão amplo, tão glorioso, que se a gente for analisar todos os versículos que nos levam a este tema, a gente vai entender o quanto nós somos abençoados em Cristo. O quanto que nós somos, irmãos, sabe? Escolhidas, elegidas, escolhidas por Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá em Efésios que Ele nos elegeu, que Ele nos abençoou, que Ele nos convocou, que Ele estendeu a sua mão sobre nós e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então você tem essa liberdade, você tem essa garantia na sua vida, de que há um cuidado sobre você, de que agora você é herdeira e co-herdeira com Cristo das bênçãos celestiais. Irmãos, uma mulher que caminha no mundo espiritual, ela não se embaraça com o que é terreno. A mulher que é espiritual, ela não se embaraça com o que é terreno. Por quê, irmãos? Porque agora o nosso alvo é o céu. Porque agora a nossa busca é pelas coisas eternas. Porque agora a nossa sede é de amar, é de servir, é de buscar ao Senhor com todas as nossas forças. É este o propósito de Deus. Nós não podemos mais olhar atrás, voltar às nossas velhas caminhadas quando nós não conhecíamos o Evangelho. Nós não podemos mais olhar atrás para a vida em que antes nós vivíamos sem Cristo.
Mas agora a Bíblia vai nos dizer que a gente prossegue para um alvo. E o nosso alvo é o céu. É Cristo. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos assegura tantas vezes, irmãs, de tantas formas, como nós podemos ser mulheres que verdadeiramente buscam e amam ao Senhor de todo o seu coração. Por quê? Porque não existe mais condenação, amadas. O Senhor já nos justificou. Existem momentos na vida do crente em que a gente acha que Deus está trazendo novamente para a nossa vida tudo aquilo que nos acusava no nosso passado. Todos nós aqui temos histórias, né? Histórias de como o Senhor nos resgatou, história de como o Senhor nos chamou, o estado em que nós vivíamos. Eu fui criada no Evangelho e as minhas maiores guerras foi somente naquela fase da adolescência, né? Em que a gente fica naquela fase do crescimento e a gente fica, será que é isso que eu quero? Será que eu quero ser crente mesmo? Será que eu não posso ir ali experimentar um pouco das coisas do mundo? E todo adolescente, todo jovem passa por esse tempo difícil na sua mente e somente a graça de Deus é que nos restaura, né? É que nos impulsiona a gente ter a consciência de que nós precisamos estar vivificados em Cristo e mortos para o mundo. E é somente Cristo que dá essa consciência a nós. E quando nós mortificamos a nossa carne, aleluia, irmãos, aí o Espírito aparece fortalecido. Quando a gente mortifica o nosso eu, quando a gente mortifica o desejo da carne, quando a gente deixa ela debaixo dos nossos pés, quando a gente não cede aos desejos pecaminosos, é que a gente começa a experimentar a intimidade maior com o nosso Pai. E quando nós mulheres temos esta consciência, nós experimentamos o projeto de Deus nas nossas vidas. Aí a gente começa a agir diferente. Mulheres, aleluia, que vivem como filhas de Deus e herdeiras da promessa, elas têm atitudes diferentes. Aleluia. Elas se posicionam diferente. Você conhece tantas mulheres da Bíblia, né? Que poderiam ter agido de uma forma e agiram de uma outra forma debaixo da ordem divina. Então, quando nós estamos em Cristo, amados, não é mais o nosso eu que nos domina, mas a gente ora, se fortalece diante do Senhor e se levanta como uma leoa para vencer os nossos embates e as nossas lutas do tempo presente. E existe um segredo que a mulher não pode perder. É quando ela se posiciona em segredo com o papai. É quando ela entra na sua intimidade com Deus. É quando ela, irmãos, não guerreia mais pelos seus próprios sentimentos, mas ela corre em busca de refúgio diante do Senhor. E é lá nos pés do Senhor que nós encontramos o alimento para a nossa alma. Vivemos em dias tão difíceis que muitos têm perdido esta visão espiritual. Muitas mulheres, a igreja, eu não digo as mulheres, eu digo a igreja, o povo, a noiva de Cristo. Ultimamente, a gente quer agir mais pelaquilo que a gente vê, pelaquilo que a gente acha, pelaquilo que é mais fácil. E a gente muitas vezes esquece de adentrar
no lugar secreto, na intimidade com Deus, e deixar Ele nos aprofundar, nos fortalecer, aleluia, nos avivar, nos reanimar, nos erguer, e Jesus vem sobre nós, e é somente nesse tempo é que nós sentimos o cuidado tão grandioso de Deus, que aí a gente se sente verdadeiramente filhas amadas de Deus. Tem um versículo que eu acho muito lindo, que o Senhor fala para nós lá no Antigo Testamento, aleluia, quando Ele diz que Ele nos dá o poder de filhos. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um daqueles que nunca se apagará. Aleluia, é este poder de filhos e de filhas que o Senhor promete para as nossas vidas. Ele tem promessa para nós. É o nome que está sobre todos os nomes, e nele está, aleluia, a promessa de Deus para as nossas vidas. É um nome melhor do que o teu nome hoje, filha. É um nome eterno, é sobre a eternidade, aleluia, é sobre a eternidade, porque tudo que nós vivemos aqui é sobre a eternidade, amados. Nada é aqui, porque aqui tudo é passageiro, porque aqui tudo passa, aqui tudo é terreno, mas quando é do céu, é para glória, é eterno. Vale a pena, é gozo, é alegria, é esperança, é sermos cheios de Deus. Aleluia! Viva como filhas de Deus e herdeiras da promessa. É bem verdade que tem momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir o céu, né? Parece que a gente está perdendo. Mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Os teus pecados não podem te acusar. Os teus erros não podem te acusar. Você já foi resgatada, você já foi redimida, você já foi alcançada. Então é a graça de Deus que está sobre a sua vida, e é com esta graça que você pode triunfar, é com esta certeza que você pode cantar vitória, é com esta certeza que te faz ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. É assim que a igreja de Cristo caminha, irmãos. É debaixo desta promessa de Deus, é debaixo dessa ordem de Deus, é que nós, estando nele, aleluia, nenhuma condenação virá para as nossas vidas. Quantos aqui estão no Senhor? Quantos aqui têm essa certeza de que já foram alcançados pela graça maravilhosa do Senhor na sua vida? Aleluia! Nós fomos alcançados por esta gloriosa graça, e aquele estado de morte em que nós estávamos, o Senhor veio e nos tirou de lá e nos deu a certeza de vida eterna. É assim que nós caminhamos. Então você tem poder de filho. Então você é cuidada pelo papai, viu? Então você pode orar que os céus se abrem. Você pode pedir que a tua bênção chega. Você pode entregar a Ele, que Ele tem resposta para você. Você pode caminhar convicta, porque a bênção de Deus é sobre a sua vida. Irmãos, não é algo que há de vir, já veio. Não é algo futuro, é agora. Não é para depois, é para hoje.
A gloriosa graça de Deus é para este tempo presente, porque nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Você tem liberdade, você tem acesso. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar a Ele, que Ele vai te ouvir. Aleluia.